Como ocorre a magnetização de um material? Quais as correntes envolvidas? São mesmo correntes? Como a magnetização e a permeabilidade magnética afetam a caracterização de um material magnetizado? Afinal, qual é o parâmetro que representa o campo magnético? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 31ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados em conhecer melhor o comportamento dos materiais magnéticos e como eles se comportam na presença de campos magnéticos. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: momento de dipolo magnético e magnetização. Afinal, quem é o campo magnético? Tudo junto, ao mesmo tempo e misturado. E faremos ao final algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com momento do dipolo magnético e magnetização. Esse é o modelo do átomo e o elétron. Temos uma carga positiva e ao seu redor circulando uma carga negativa, o elétron. Esse deslocamento corresponde a uma corrente. Nós vamos modelar agora o nosso dipolo magnético como sendo essa superfície dado pela órbita do elétron, um vetor normal, o n. E nós vamos definir o momento de dipolo magnético com o produto da corrente por esse vetor área, ou corrente vezes área vezes o vetor normal. A unidade é ampere metro quadrado. O momento de dipolo total do material magnetizado pode ser observado dentro do material como mostrado na figura. Esse material foi submetido a um campo magnético externo e ele tende a alinhar os momentos de dipolo magnético. Na sua totalidade ou total, será o somatório de cada um desses diminutos momentos de dipolo magnético, pela equação mostrada, onde Nm é o número de elétrons orbitando, os anéis equivalentes, e ΔV é o volume elementar. Vamos agora abordar o vetor magnetização, M, expresso em ampere por metro, dado agora pela relação entre M total e ΔV, quando esse volume infinitesimal tende a zero. Então ele vai ser o somatório dos DMIs e dividir por ΔV. Magnetização, como está sendo mostrado na figura, em função das correntes limitadas no material. M é o momento de dipolo magnético por unidade de volume, também denominado de magnetização, também expresso pelo produto da suscetibilidade magnética vezes o vetor H. Veja na figura essa faixa de corrente. Em um certo ponto, nós temos o vetor normal à superfície, o N, temos magnetização e KB, a corrente superfície, dado pelo produto vetorial entre o vetor M e o vetor normal à superfície. Observe que a corrente, então, vai estar a 90 graus de M e N, na direção mostrada pela seta naquele ponto. Se agora nós tivermos um pedaço desse material, onde observamos os pequenos anéis de corrente e a magnetização M, devido a esse campo magnético externo B. KB, o vetor, é igual ao vetor magnetização, produto vetorial N, vetor normal à superfície. Temos também a densidade de corrente de volume, J', limitada, ou bounded. A densidade de corrente de volume limitada é igual ao rotacional da magnetização, conforme mostrado na figura. E se J' é um vetor dado por um rotacional, sabemos então que o divergente é igual a zero. Sim, essa corrente é dentro do material, expressa em ampere por metro quadrado. As correntes limitadas no magnetismo são então a corrente de volume dentro do material, ampere por metro quadrado, e a corrente de superfície. A corrente de volume dentro do material é o J', e a corrente de superfície é o nosso KB. O alinhamento dos momentos de dipolos magnéticos é ocasionado pelo torque devido ao campo magnético externo, B externo, que é exercido sobre cada dipolo magnético do material magnetizado. Observe na figura. BA externa é diferente de zero, vai produzir um M dentro do material. Aí nós temos a visão lateral de uma das espiras dos anéis submetida ao campo magnético B. Observe a força resultante, a equação da força de Lorentz. Esse torque, que vai estar na direção de X, é dado por esse produto e ds, o campo magnético externo, seno de θ. θ é o ângulo entre o eixo Z e o momento de polo magnético vetor. Na figura, temos que a força que provoca a rotação é Fr. O nosso torque é o
deu a F seno de θ na direção x. Mas nós sabemos que F igual a I, B minúsculo, vezes B. Assim nós temos a nossa equação de torque em função dos parâmetros I, A e B minúsculos, que são as dimensões da espira, B maiúsculo, que é o campo magnético externo. Esse termo IAB nós vamos substituir por M, o momento de dipolo magnético. Então, o nosso torque, basicamente, é o produto vetorial entre o momento de dipolo magnético e o campo magnético aplicado. Afinal, quem é o campo magnético? Vejamos a lei de Ampère-Maxwell parcial. 1 sobre μ0 do rotacional de B, basicamente vai ser uma densidade de corrente. Estamos mostrando duas, limitada e livres. Rotacional de M mais livres. Duas correntes, já vimos isso. Essa corrente é a densidade de corrente limitada, que não é uma corrente, mas o deslocamento dos elétrons em suas órbitas e no spin. Por outro lado, J livres, basicamente, é a densidade de corrente de condução, cargas livres, aquela que você mede com o perímetro. Cuidado com a escala. Temos aí novamente a equação. Vamos juntar os rotacionais, mesmo lado da equação, e obtemos rotacional de 1 sobre μ0b menos m, vai ser igual a densidade de cargas livres. E agora, a nossa grande surpresa. Veja o termo entre parênteses, esse mesmo, esse aí. Que tal dar um nome para esse termo? Com vocês, o vetor auxiliar H. É isso. É assim que é definido o vetor H. 1 sobre μ0 vezes vetor B menos vetor M magnetização. Campo auxiliar H. Só isso. Apenas campo auxiliar. B, este é o campo magnético, que alguns de vocês, não sei bem porquê, insistem em chamar de indução magnética. Já H é o campo auxiliar. Mas não fique triste. Até Maxwell quase caiu nessa armadilha quando ele foi montar as equações. Um dos problemas é a incrível semelhança entre campos elétricos e campos magnéticos. Aí nós temos a nossa definição de H. Podemos simplificar? Sim, claro que pode. Se estivermos no vácuo, nós sabemos que a magnetização no vácuo é zero, então B igual a μ0H. Você deve ter visto muito essa equação no seu estudo de eletromagnetismo. E no caso geral? Bom, no caso geral, nós podemos fazer que o vetor B igual a μ vezes H. Não é μ0, é μ. B igual a μ vezes H. Esse é o caso geral. B, μ0H, especificamente no vácuo. Lembrando que μ0 é 4 vezes π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. O campo magnético B interno, ou densidade de fluxo magnético, dentro do material é aumentado pela presença de M. Assim, dentro do material tem-se que B interno, μ0, H interno mais M. Ou B interno, μ, H interno, onde μ é a permeabilidade magnética do material em Henry por metro. Tem-se também a seguinte relação: M, susceptibilidade magnética, vezes H interno, onde a susceptibilidade magnética do material é adimensional. Portanto, dentro do material, nós temos a equação mostrada em função de μ0, da suscetibilidade magnética e de H interno, ou em função de μ0 e da suscetibilidade magnética, ou em função de μ e H interno. Você provavelmente está acostumado com o último termo, μ vezes H interno. Mas nós sabemos também que μ é μ0, 1 mais a suscetibilidade magnética. μ é a permeabilidade magnética do material para a condição dada, em Henry por metro. Lembrando que em alguns materiais magnéticos tem memória. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, e M é suscetibilidade magnética do material para a condição dada. A permeabilidade magnética relativa do material não tem um nome específico, só esse. Para a condição dada, adimensional e dado por μ sobre μ0 ou 1 mais m. No interior do material magnetizado, temos uma densidade de corrente ilimitada, J', induzida por M, dado por essa relação, rotacional de M. Então, como é que fica a equação de Ampère-Maxwell? Veremos agora em tudo junto, ao mesmo tempo e misturado. O magnetismo como você nunca viu antes. Nós já vimos essa figura do material paramagnético submetido a um campo magnético externo. Os momentos de dipolo tendem a se alinhar com o vetor B e temos a magnetização. Nesse caso, μr maior do que 1. No caso de material diamagnético, os momentos de polo alinham-se em oposição ao campo magnético. Temos o μr menor do que 1. Já para os materiais magnéticos, observe, B externo é 0 e ainda assim ele se mantém magnetizado. Mesmo depois de retirado o campo magnético externo, o material permanece magnetizado. Mas não gosto de calor, entendeu por quê? A agitação térmica, a agitação dos átomos, dos elétrons, você perde
perde a orientação. Conforme a direção do vetor de magnetização líquida M aponta, os materiais podem ser classificados em dois grandes grupos. Grupo A, de materiais diamagnéticos, oposição, MR menor do que 1. O grupo B, de alinhamento, onde temos os paramagnéticos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos e ferrimagnéticos. E a permeabilidade magnética relativa a MR, materiais paramagnéticos, MR um pouco acima de 1. Para materiais diamagnéticos, um pouco abaixo de 1. E para os materiais ferromagnéticos, muito acima de 1. Lei de Ampère-Maxwell, vamos continuar. 1/0 rotacional de B vai ser uma densidade de corrente. Nós agora temos 3 parâmetros. J-lim, limitado, J cargas livres, condução, mais JD. Será cada uma dessas correntes? Ou densidade de corrente. Essa é a densidade de corrente limitada de volume. Aquela devida ao campo magnético externo. Essa é a densidade de corrente de condução, cargas livres percorrendo o material. E essa é a onda eletromagnética, a densidade de corrente de deslocamento ou o termo de Maxwell. 3 correntes. Limitada não é bem uma corrente, é o dipolo magnético. Livre, aquela que se mede com perímetro. E deslocamento, a onda eletromagnética. Combinado? Também podemos escrever rotacional de H, JI, J livre, J lim, JD. Rotacional de H, JI mais sigma E mais rotacional de M mais J ômega epsilon E. Que termo é esse? É d rho de D, d rho de T para um sinal senoidal. Rotacional de H, cargas livres, densidade de cargas livres. Ou, como você já viu muitas vezes, integral fechada de HDL é corrente de condução, simplesmente. Observe a integral de percurso fechado. As linhas de campo magnético são sempre fechadas. Lembra? A corrente I percorrendo um fio, em torno surgem nesses círculos as linhas de campo magnético. Círculos, então linhas fechadas. Rotacional de H, JI, sigma E, rotacional de M, J ômega epsilon E. JI considera uma fonte de densidade de corrente no material, devido a um campo elétrico. Sigma E é conhecidíssima densidade de corrente de condução no material, aquela corrente que passa nos fios, cargas livres. Rotacional de M é a densidade de corrente de magnetização limitada. E J epsilon E é simplesmente o termo de Maxwell, d rho de D, d rho de T, para um sinal senoidal. Vai aparecer o J ômega. Uma pergunta que às vezes ouvimos é: se a corrente não é vetor, repita 3 vezes, corrente não é vetor. Por que densidade de corrente é vetor? Vejamos, temos um fio, uma seção reta, uma área e uma corrente I percorrendo esse fio. É o caso da figura da esquerda, a corrente percorrendo no fio. Nós vamos considerar uma área elementar, uma seção reta, um vetor normal à superfície N e o elemento diferencial da superfície ds. E vamos definir agora essa densidade de corrente de condução. Se a área é regular, se a corrente distribui-se igualmente pela área, nós temos que o módulo da densidade de corrente de condução, ou de cargas livres, é dado pela corrente I, dividido pela seção reta A do fio, a área de seção reta do fio. Simplesmente I sobre A. Por isso, a unidade ampere por metro quadrado. Lembrando sempre que essa densidade de condução é a nossa mesma de cargas livres, que é dada por sigma E. Densidade de condução devido ao deslocamento de cargas elétricas livres. Sigma é a condutividade do material e é intensidade de campo elétrico em volt por metro. Aí você vai ter a famosa equação U igual a RI, corrente contínua, ou V de T é RI de T, corrente alternada, ou sinais alternados variantes no tempo. Diferença de potencial, UVT, resistência R e a corrente de condução. Temos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Densidade de corrente interna, densidade de condução livre, limitada, de magnetização e propagação da onda eletromagnética. Você já conhecia todas essas correntes? Sabe agora a diferença entre elas? E afinal, quem é o campo magnético? Sim, é o B. Mas aqui entre nós, eu vou continuar chamando B de indução magnética e H de campo magnético. Está errado, mas não adianta. Já está definido assim. Campo magnético, indução, permeabilidade, susceptibilidade, vetor magnetização. Tudo entendido? E afinal, quais foram os livros consultados para este vídeo? Sempre presente o livro do Griffith, Introdução à Eletrodinâmica. Sempre presente o livro do Balanis e a referência constante, o livro do Wright. Maiores detalhes sobre esta e a bibliografia complementar se encontra no vídeo anterior. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? O
último vídeo desta série, nós vamos apresentar exemplos comentados aplicando os conceitos vistos nessa série. Sim, vamos falar de toroides. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.